Caruaru, no agreste pernambucano, amanheceu chocada com um crime que ninguém imaginava ver dentro de uma família. Uma jovem de apenas 24 anos, Alane Rayane Santos, foi encontrada morta dentro da própria casa no residencial Neuza Garcia. O que parecia, no início, um assassinato cruel, se transformou em algo ainda mais perturbador, quando a investigação apontou que a motivação pode ter sido uma disputa por herança. E pior, a própria mãe é acusada de ser a mandante de toda a barbárie. A história que você vai ouvir agora é real. Está sendo investigada pela Polícia Civil de Pernambuco e revela o lado mais sombrio da ganância humana. Segundo a polícia, Alane foi amarrada, torturada e agredida brutalmente. As marcas pelo corpo revelam um cenário de horror, golpes com uma enxadinha de jardim, facadas, agressões no rosto e até sinais de possível violência sexual. O responsável por executar o crime, Josemi José de Santana Filho, confessou à polícia que foi ele quem tirou a vida da jovem, mas afirmou que fez tudo isso porque a mãe dela, Andréia Maria dos Santos, teria mandado. As informações foram confirmadas pelo delegado responsável, que classificou o caso como um dos mais chocantes dos últimos anos na cidade. A motivação apresentada pelo executor é ainda mais perturbadora: herança. Segundo ele, Andréia e a filha brigavam há algum tempo por bens deixados pelo avô de Alane, incluindo imóveis e dinheiro. O delegado explicou que havia imóveis em nome das duas, e a jovem administrava parte dos rendimentos, algo que, segundo testemunhas, gerava brigas constantes dentro da família. O executor contou que Andréia reclamava do uso que a filha fazia do dinheiro, dizendo que ela gastava com festas, viagens e amigos, e que isso teria sido o estopim para o planejar o crime. O relato dado por Josemi à polícia é frio e detalhado. Ele disse que foi até a casa da vítima usando como desculpa um suposto trabalho religioso, algo que teria feito com que Alane confiasse nele e permitisse sua entrada. Quando já estava dentro da residência, começou a exigir transferências financeiras para a conta da mãe da jovem. Ao perceber que Alane não iria obedecer, ela dizia que o celular estava sem bateria, ele iniciou as agressões. Investigadores confirmaram que ela foi amarrada a uma cadeira, torturada e ferida repetidas vezes antes de ser assassinada. Um dos golpes atingiu seu rosto com tanta força que chegou a afundar a região dos olhos. É um nível de brutalidade que até os policiais envolvidos disseram não ser comum. Além disso, a perícia levantou a possibilidade de violência sexual. No boletim de identificação, consta a suspeita de que a jovem pode ter sido estuprada antes de morrer. O delegado afirmou que exames mais detalhados estão sendo realizados e os resultados podem agravar ainda mais a gravidade do caso. Tudo isso torna o crime ainda mais cruel, levando a investigação para um caminho onde ganância, violência e crueldade se misturam de forma assustadora. Sobre o papel da mãe como mandante, o que se sabe até agora é que Andréia Maria apresentava versões contraditórias às autoridades. Testemunhas próximas da jovem afirmam que a relação entre as duas nunca foi boa. Algumas amigas disseram que Andréia demonstrava ciúme, ressentimento e desconforto com o fato de a maior parte da herança estar no nome da filha. Segundo o depoimento de Josemi, a mãe planejava fugir para outro estado após o crime. Ele contou que ela prometeu vender os bens da jovem, abrir um restaurante em outra cidade e recomeçar a vida com o dinheiro obtido. Esse depoimento foi decisivo para a prisão preventiva dos dois envolvidos. O impacto desse caso em Caruaru e em todo o país é enorme. A população ficou revoltada, perplexa e com medo. Como pode uma mãe planejar o assassinato da própria filha? Como alguém é capaz de quebrar o vínculo mais básico da humanidade, o amor materno, por dinheiro? A história ganhou repercussão nacional justamente por levantar essas perguntas. Além disso, o crime reacende discussões sobre conflitos por herança no Brasil, que muitas vezes começam com pequenas disputas e acabam em tragédias irreversíveis. O processo agora segue na justiça.
A polícia continua ouvindo testemunhas, analisando celulares, rastreando mensagens e acompanhando exames periciais que ainda estão em andamento. A possibilidade de estupro, se confirmada, amplia o leque de crimes envolvidos, podendo incluir homicídio qualificado, tortura, extorsão, violência sexual e até tentativa de lavagem de dinheiro, já que houve exigência de transferências durante a tortura. Andréia Maria e Josemi permanecem presos preventivamente enquanto o inquérito segue em sigilo parcial. O caso de Alane Rayane Santos é um triste lembrete de como a ganância pode distorcer o ser humano. É uma história que impacta, revolta e abre discussões importantes sobre saúde mental, relações familiares e os limites da ambição. Uma jovem cheia de vida, sonhos e planos perdeu a vida de forma brutal, dentro da própria casa, por pessoas que deveriam protegê-la. Que a justiça seja feita e que esse caso jamais seja esquecido, para que histórias como esta não se repitam. Relacionamento marcado por desprezo e até violência psicológica. Alane tinha herdado 3 casas simples do avô, que teria sido quem realmente a criou. Ela foi criada pelo avô. A investigação aponta que a mãe e o namorado dela, o Josemi José de Santana Filho, que já tem antecedentes por um homicídio, planejaram o crime para ter acesso ao dinheiro da herança, o dinheiro que o avô deixou para ela. Aliás, o avô foi pai de criação dela, né? André e Josemi foram presos em flagrante. Inclusive, a justiça já converteu a prisão em preventiva. Eles já estão presos preventivamente. Tanto o amante quanto a mãe dela. Ela foi levada para a colônia penal feminina do Bom Pastor, está aqui no Recife. E ele para a penitenciária Juiz Plácido de Souza. Ele está em Caruaru. A Polícia Civil divulgou uma imagem desse cara, o suspeito de matar Alane, se desfazendo das armas utilizadas no crime. Você está vendo aqui, essa imagem foi divulgada pela polícia. Olha ele, ó. É ele. Ó, ele jogando tudo fora. Lembrando que esse cara, ele confessou o crime, tá certo? Ele confessou. Ele confessou, inclusive quando a polícia pegou, falou assim, olha, o seguinte, não dá pra você falar nada não, porque eu tenho a tua imagem desfazendo das coisas. A gente já pegou tudo que você jogou fora. Tem as impressões digitais, tem tudo. O delegado mostrou o vídeo, esse vídeo aqui que eu estou exibindo para vocês. O delegado mostrou esse vídeo, aí quando ele viu, ele falou, a casa caiu. A casa caiu. Aí resolveu, não tinha mais sentido, ele confessar. Mas aí, quando ele começou a confessar, ele disse o seguinte, eu fiz, não foi porque eu queria, é porque a mãe dela mandou. Então, a mãe, a gente fala a mãe, mas ela não criou essa moça. Ela não criou essa moça. A gente fala a mãe, mas a mãe cometia violência, inclusive psicológica. Essa aqui. Contra a Alane. É o que apurou a polícia. Então, a gente fala mãe, mas quem criou foi o avô. Aí o avô deixou casas, deixou dinheiro. Queria, inclusive, o sujeito que ela passasse o dinheiro. Passasse o dinheiro que o avô deixou. E ele disse que matou porque ela resistiu. É o que ele está dizendo. É o que ele está dizendo. E ela nega. Ao repórter Adielson Galvão, o delegado Eric Costa comentou as prisões. Vejam. Dado o momento, já durante a noite, ele ainda com aquela ideia de cometer o crime, ele acabou amarrando ela, avançando sobre ela e amarrando ela na cadeira, tentou forçar ela a fazer as transferências desses valores, ela não conseguia fazer essa transferência, alegando que o celular estava dando problema, que ela não conseguia fazer essa transferência, e dado o momento, como ele viu que, ele sentiu que ela iria, né, acusar mãe
e ele do fato, ele acabou matando ela, como de fato eles já tinham combinado antes, né, de ceifar a vida dela. O delegado também explicou a dinâmica do crime. Acompanha. Nós demos continuidade nas investigações, nós já tínhamos já informações de que ele era o executor. Ontem mesmo, enquanto as equipes estavam fazendo ali a perícia no local, dentro da residência, outra equipe estava tentando localizá-lo justamente para efetuar a prisão dele em flagrante. Infelizmente nós não conseguimos, na residência dele já não se encontrava. Hoje pela manhã conseguimos localizá-lo, trouxemos aqui para a delegacia. Ele foi ouvido, né, confessou a prática do crime e imputou à mãe a autoria intelectual, informando que eles teriam cometido esse crime por razões patrimoniais, pela vítima ter uma certa quantia em dinheiro depositado em contas e investimento, e também em relação a um imóvel que seria da vítima e que a mãe recebia um aluguel. E por conta dessa desavença entre as duas, elas acabaram criando uma rusga, já vinham ao longo dos anos tendo problemas de relacionamento, que acabou culminando nessa tragédia de ontem. Você vê que ela, pelo que apurou o delegado, não era mãe, né? Quem criou foi o avô, não tinham sequer relacionamento. Quando ela soube que ela tinha dinheiro, tinha investimento, queria o dinheiro. Ela está negando, né? Inclusive eu botei aqui já a fala dela negando, né? Ela nega. E a casa onde aconteceu é essa aí. A casa humilde, né? A casa humilde. Mas ela tinha alguma coisa. Ela tinha alguma coisa. E a mãe estava de olho. Por isso, pelo menos é a versão do cara. Né? O cara está lá, preso em Caruaru, agora com prisão decretada. E a mãe foi trazida aqui para o município do Recife. E está na colônia penal do Bom Pastor. Esse foi o vídeo dele descartando, jogando fora tudo do crime. Quando o delegado mostrou para ele, falou, não, a gente recuperou tudo que você jogou fora. Já era, meu amigo, a casa caiu. Aí ele pegou, confessou, mas não apenas confessou, disse, olha, eu não vou ficar sozinho não. Quem mandou fazer foi a mãe da moça, a mãe da menina.